Continuando com teologia própria aqui e falando sobre a Trindade, que diversão. Então, será que vai sair daqui com entendimento completo da Trindade? Não, mas a gente pode entender um pouco mais. Então, Deus existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 1:26. Logo no primeiro capítulo tem sinal disso. Então disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes e tal. Então, façamos nós. Então, Deus disse. Então, tem uma pluralidade, mas o verbo está no singular. Bem interessante. Então, como é que tem isso? É porque Deus é três pessoas. Cada pessoa é inteiramente Deus e existe um só Deus. Então, alguns versículos com evidência, Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também tem 2 Coríntios 13, 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E tem Efésios 4, 4-6 também, que fala sobre a união que tem com Deus. Algumas comparações. Então, como é que eu posso comparar para a gente entender mais? Então, algumas tentativas ao longo dos anos. Pessoalmente, eu acredito que não tem ilustração perfeita para a Trindade, pois é além do que compreendemos. Mas pode dizer que é como uma árvore. A Trindade é como uma árvore. São três partes. Tem raiz, tem tronco, tem galhos, mas é uma árvore. Ou é como água. Tem vapor, água e gelo. Então, três formas diferentes de água. Todos são água, mas são diferentes. Como o ovo, né, que eu esqueci a parte de dentro, né? Tem branco, amarelo e a casca. Então, três partes. Mas nada completamente explica sobre Deus. Tem um desenho aqui que isso é o livro. Tem aqui, né? Tem o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Então, é um círculo, né? Até eu acho que meu desenho ficou um pouco maior. O Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente vê que é tudo um, mas tem partes distintas. E tem funções diferentes também, que você pode ver nas anotações, as funções diferentes embaixo de página 6. Em criação, como era em criação. O Pai mandou, o Filho fez, e o Espírito Santo se movia sobre as águas. E com redenção, Deus planejou e mandou o Filho obedeceu e foi e morreu, e depois do Filho ascender, mandou o Espírito Santo para aplicar redenção para nós. E é o Espírito Santo que nos chama. Então, tem essas três partes de redenção. O plano de Deus, a obediência do Filho e a aplicação do Espírito. Em oração, oramos para o Pai
com a ajuda do Espírito Santo que intercede. Oramos no nome de Cristo, que também intercede por nós e age como nosso advogado diante de Deus. Então, não podemos entender completamente sobre isso, mas se a gente fosse entender completamente, ia baratear a ideia de Deus e a ideia da Trindade. As únicas distinções entre os membros da Trindade estão nas formas como se relacionam uns com os outros e com o restante da criação. É saudável espiritualmente para reconhecer que o ser de Deus é maior do que nós podemos compreender. Provavelmente isso, eu estou arriscando falar isso, mas para mim o que me ajudou mais a entender sobre a Trindade foi ler o livro A Cabana. Eu sei que algumas pessoas acham que é heresia e tal, eu entendo isso. Eu li com a perspectiva de entender mais sobre alguns assuntos. Mas a ideia da Trindade, claro que foi explicado bem meio estranho, mas a ideia mostrou umas pessoas distintas, mas que eram um. Então, agiam diferente, mas tinha uma mente só e estavam na mesma página sempre. Então, com isso, me ajudou com o entendimento, mas claro que nunca vamos entender completamente.